Olá, sejam bem-vindos. Depois de teres aprendido as funções constante, linear e afim, vamos agora aprender um pouco acerca de outro tipo de função, que é a função de proporcionalidade direta. No sexto ano já estudaste a proporcionalidade direta e viram alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Podemos falar, por exemplo, do caso em que, se formos a uma padaria comprar pão, o preço final depende diretamente da quantidade de pão que se vai comprar. Outro exemplo, vai-se introduzir combustível num automóvel. Ora, quanto mais litros eu introduzir no depósito, maior será a conta. Ou, por exemplo, numa viagem de automóvel, se formos sempre a uma velocidade constante, o tempo que vamos despender nessa viagem depende também diretamente do espaço percorrido. Ou seja, quantos mais quilómetros eu andar, mais tempo eu vou demorar nessa viagem. Vamos agora pegar num destes exemplos que eu acabei de dar e verificar de que maneira é que isto se relaciona com as funções. Peguemos, por exemplo, no caso do combustível. Ou seja, eu vou introduzir uma certa quantidade de litros de combustível no carro, a que vou chamar de grandeza X, e vou verificar qual é o preço que vou pagar. Vamos pensar neste preço em euros, que será a minha grandeza Y. Imaginemos que o preço atual de 1 litro de combustível será 1,5 euros. 1,5 euro. Quanto acham que será 2 litros? É exatamente 3 euros. Ou seja, eu dupliquei o número de litros, ora, automaticamente também multiplico por 2 o preço a pagar. E se em vez de multiplicar por 2 eu multiplicar, por exemplo, por 4? Ou seja, introduzir 4 litros. Então o preço a pagar também será multiplicado por 4, que corresponderá a 6 euros. Ora, é fácil verificar que este exemplo representa uma função. Se não, vejamos. Estes serão os nossos objetos. Estas as nossas imagens. Se bem se recordam, para que seja uma função, o que é que tem que acontecer? Cada um dos objetos tem de ter uma e uma só imagem. Ou seja, será que existe alguma quantidade de litros que corresponda a dois preços? Não, claro que não. Cada número de litros corresponde a um e um só preço a pagar. Assim, dizemos que o preço depende do número de litros, de tal forma que, ao multiplicar o número de litros por um dado número racional, o preço também fica multiplicado por esse número. Então, temos que, de um modo geral, uma grandeza y diz diretamente proporcional a outra grandeza x quando depende de tal forma que, fixada a unidade, ao multiplicarmos a medida de x por um número positivo, a medida y fica também multiplicada por esse número. Exatamente o que acabamos de ver neste exemplo, ou seja, o número de litros multiplica por 4, então o preço correspondente também é multiplicado por 4. Vamos agora tentar generalizar esta conclusão. No nosso exemplo anterior, nós tínhamos então o número de litros, que podia ser, por exemplo, 1 litro ao preço de 1,5 euros. Vimos que se eu duplicasse, por exemplo, o número de litros a abastecer, então, neste caso seria 2 vezes 1, o nosso preço também iria ser duplicado, ou seja, 2 vezes 1,5. Ou seja, no caso em que temos então uma grandeza x e uma grandeza y, o valor que eu refiro para a grandeza x, aqui tenho então a sua imagem. Depois, se eu multiplicar por um valor qualquer, imaginem x vezes o m, então aqui também vai dar
e neste caso será x vezes a imagem anterior, ou seja, ia multiplicar também por este valor, vezes um valor de x. Repara que uma função f de proporcionalidade direta, no seu domínio, não é mais do que uma função do tipo y igual a ax, ou seja, é uma função linear. Mas qual acham que será este valor do coeficiente? O valor de a. Ora, este coeficiente não é mais do que a imagem do objeto 1. Ou seja, sempre que eu conseguir determinar qual é a imagem do objeto 1, então já sei que a minha função seria do tipo y igual a ax, sendo essa a imagem. Neste nosso exemplo, a imagem do objeto 1 é então 1,5. É a imagem do objeto 1. O que é que isto quer dizer? Que nesta função de proporcionalidade direta é descrita do tipo y igual a 1,5x. Porquê? Porque 1,5 é a imagem do objeto 1. Vamos ver mais dois exemplos concretos. Por exemplo, vamos considerar aquele exemplo dos pães e do preço a pagar pelos pães que eu for comprar. Ou seja, a minha primeira grandeza será o número de pães, a grandeza x, e a grandeza y será então o preço. Mais uma vez vamos pensar neste preço em euros. Imaginemos que eu vou comprar 10 pães. Compro 10 pães e o preço a pagar é 1 euro pelos 10 pães. Agora, supondo que o preço não se vai alterar, no dia seguinte, se eu for comprar 15 pães, qual é que acham que será o preço que eu vou pagar? Exatamente, 1,5. E isto quer dizer o quê? Quanto é que eu pago por cada pão? Por um pão só. 10 cêntimos. 0,1 euros. Mas como é que eu determino este valor? Ora, a minha grandeza x, que é dada neste caso, a primeira foi 10. Para eu obter o 1, teria que dividir por 10. Ora, se eu divido aqui por 10, aqui em baixo tenho que fazer exatamente a mesma operação. Dividir por 10. E 1 a dividir por 10 é 0,1 euros. Ou, então, 10 cêntimos. Assim, concluo que a imagem do objeto 1, ou neste caso, o preço de um pão é 0,1. Logo, a minha função é do tipo y igual a 0,1x. E esta representa então a minha função de proporcionalidade direta. Sendo então 0,1 o valor do coeficiente, ou denominado também por constante de proporcionalidade direta. Como segundo exemplo, vamos ver o caso em que a nossa função de proporcionalidade direta aparece não na forma de uma tabela, mas sim na forma de um gráfico. Ora, já falamos anteriormente, já vimos que uma função de proporcionalidade direta é uma função linear, ou seja, é uma reta que tem obrigatoriamente de passar pela origem do referencial. Mais uma vez, temos as nossas grandezas x e y. E como é que eu consigo determinar então a expressão desta função, ou seja, desta reta? Também já vimos isso no vídeo em que, quando falávamos da função linear. A partir do momento em que eu sei qual é a imagem do objeto 1, cá temos o nosso objeto 1, qual é a imagem do objeto 1? É 2. Eu sei que f de 1 é 2. Então a expressão desta minha função é y igual a 2x.
Ou seja, a partir do momento em que eu sei os objetos, as imagens desses objetos é multiplicá-las por 2. Também podia pegar e colocar isto na forma de uma tabela, pegar nos pontos que me são dados, por exemplo, o ponto A, B e C, colocar na forma de uma tabela e fazer o que fizemos no exemplo 1. Ou seja, temos a grandeza x, a grandeza y, o objeto 1 tem imagem 2, o objeto 2 tem imagem 4, o objeto 3 tem imagem 6. Exatamente. Ora, sabendo então a imagem do objeto 1, fica-nos definida a nossa função, então, f de x igual a 2x. Então, recapitulando o que falamos até agora. A constante de proporcionalidade direta, ou coeficiente, corresponde à imagem do objeto 1, ou seja, A igual a f de 1. O gráfico de uma função de proporcionalidade direta é uma reta que passa pela origem e pelo ponto de coordenadas 1, f de 1, ou seja, tal e qual a função linear. E por agora é tudo. Espero que o vídeo vos seja útil. Até breve.